Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, na nossa aula de hoje a gente vai começar a abordar o assunto função. E, bom, antes de partir para a definição propriamente dita da função, vamos abordar algumas coisas antes. Então, para começar, vamos definir o que é uma grandeza. Bom, uma grandeza a gente entende como tudo aquilo que pode ser medido, correto? Então, exemplos de grandezas, nós temos comprimento, ele é uma grandeza, área, volume, velocidade, pressão, temperatura. Todas essas grandezas, todas essas características são definidas como grandezas porque elas podem ser expressas por uma medida, correto? Bom, então, por exemplo, aqui, ó, o crescimento de uma planta, ela depende do tempo, né? Então, a taxa de evaporação da água depende da temperatura. A pressão no mar, ela depende da profundidade. Então, repare que existe uma relação entre duas grandezas aqui, no caso aqui, o crescimento e o tempo, a taxa de evaporação e a temperatura, a pressão no mar e a profundidade. Então, aqui nós temos essas grandezas estão relacionadas entre si. Bem, considera que é a seguinte situação, considera que a gente tem um carro andando nessa estrada a 80 km por hora, onde a velocidade dele permanece constante. Vamos supor que ela permaneça constante. Bom, então, se nós montarmos uma tabela, em que numa coluna nós temos o tempo em horas e na segunda coluna nós temos a distância que ele percorreu em quilômetros, bom, preenchendo essa tabela nós temos o quê? Bom, se ele anda 80 km por hora, isso significa então que em uma hora ele anda 80 km. Então, completando a tabela, para uma hora, nós temos 80 km. Bom, em 2 horas, ele vai andar quanto? Bom, se uma hora ele anda 80, em 2 horas ele vai andar 80 mais 80, 80 vezes 2, que dá 160 km. Da mesma maneira, em 3 horas, se em uma hora ele anda 80, em 3 horas ele vai andar o quê? 3 vezes 80, que é igual a 240. Então, repare que aqui a gente estabeleceu uma relação entre a distância percorrida e o tempo transcorrido. Repare que a nossa tabela, ela poderia continuá-la infinitamente, mas sempre ficaria faltando algum elemento. Por exemplo, se ele andou durante 1h30, se ele andou durante 1h30, esse dado não está na minha tabela. Se ele andou durante 5h30, 5,25 horas, esse dado também não vai estar na minha tabela. Bom, mas repare que, como é que a gente chegou nesse 80? Para uma hora, 1 vezes 80. Como é que a gente chegou nesse 160? Para 2 horas, 2 vezes 80. Assim como para 240, nós temos o quê? 3 vezes 80. Então, se eu quero saber a distância percorrida durante um certo tempo t, como é que eu vou fazer para determinar essa distância? Eu vou pegar a nossa velocidade, que é 80, e vou multiplicar por t. Então, repare que aqui nós estabelecemos uma relação entre a distância e o tempo, em que aqui está expressa através de uma fórmula matemática. Nem sempre isso é necessário, nem sempre isso é possível até, mas a gente tem aqui essa relação, onde a distância e o tempo são diretamente proporcionais. Agora, repare comigo uma coisa. Por exemplo, considera um certo termômetro. Então, quando você está doente, você vai medir sua temperatura, você sabe a sua temperatura como? A temperatura do seu corpo como? Você olha para a barra de mercúrio que aparece no teu termômetro e quanto maior a barra, maior significa a temperatura. Para cada comprimento daquela barra, cada comprimento está associado a uma única temperatura. Então, em um termômetro, a cada comprimento está associado a uma única temperatura. Uma outra situação, vamos supor que você queira comprar um tecido. Então, quanto maior for a metragem do seu tecido, maior será o preço. Ou seja, a cada metragem do tecido, você tem o quê? Associado um único preço, teoricamente. Então, a cada metragem do tecido associa-se um único preço. Então, repare que aqui nós temos duas relações em que, para cada, no caso aqui, cada comprimento, a gente tem associado o quê? Uma única temperatura. E aqui nós temos o quê? Para cada metragem, nós temos associado o quê?
um único preço. Então, relações desse tipo é que se caracterizam como sendo uma função. E vamos definir agora mais formalmente. Bom, então a definição de função é a seguinte. Bom, dados dois conjuntos x e y não vazios, uma função f de x em y é uma regra ou conjunto de instruções que diz como associar a cada elemento x pertencente, x pertencente a x, um único elemento y igual a f de x pertencente ao conjunto y. Bom, a gente representa função por essa notação, né? Nós temos a função f de x em y, onde para cada x a gente tem associado esse elemento y igual a f de x, onde para cada x a gente tem associado um único elemento em y. Bom, esse conjunto x, ele é chamado de domínio da função. Esse conjunto y, ele é chamado de contradomínio da função. Então, a gente tem aqui o contradomínio da função f. E esse elemento y igual a f de x, esse f de x, ele é chamado de imagem dx por f. Então, um conjunto é um conjunto. Uma função, ela é uma regra ou um conjunto de instruções que diz como associar a cada elemento desse conjunto x um único elemento desse conjunto y, onde esse elemento associado a cada elemento em x, ele é denotado por f de x e chama-se ele de imagem desse elemento. Tá ok? Bom, então, vamos ver um exemplo em que a gente ilustra isso. Em um certo dia, 3 mães deram à luz em uma maternidade. A primeira teve trigêmeos, a segunda teve gêmeos e a terceira um único filho. Bom, considere para aquele dia o conjunto das 3 mães, o conjunto das crianças e as seguintes relações. Bom, então nós temos 3 relações aqui. A que associa a cada mãe o seu filho, a que associa a cada criança a sua mãe e a que associa a cada criança o seu irmão. Então a pergunta é a seguinte, a pergunta é, qual ou quais dessas relações são funções? Então, vamos lá. Vamos dar uma analisada primeiro na relação 1. Então ele pediu para considerar o conjunto das mães e o conjunto das crianças. Bom, então eu vou chamar as mães de Azinho, Bzinho e Czinho. E vou chamar os filhos dessa mãe A de... Então está aqui o conjunto das mães. Então eu vou chamar os filhos dessa mãe A de A1, A2 e A3. Considerando que essa mãe foi a que teve trigêmeos. E da mãe B, eu vou chamar de B1 e B2. E da mãe C, eu vou chamar de C1. Então, está aqui o conjunto das crianças. Então, a primeira relação associa a cada mãe o seu filho. Então, no caso, para a mãe A, ela tem associado a ela 3 elementos, né? Que são os seus 3 filhos. Para a mãe B, nós temos associados a ela esses 2 elementos, que são os seus gêmeos, seus 2 filhos. E para a mãe C, nós temos associado o seu único filho. Essa relação, ela caracteriza uma função? Não. Por que razão? Por quê? Bom, para cada elemento do domínio,
eu tenho associado um elemento do contradomínio. Porém, aqui, para esse elemento do contradomínio ele não é único. Associado a esse elemento, nós temos o quê? Nós temos 3 elementos de contradomínio. Então, assim como aqui eu tenho, né, mais de uma imagem para esse elemento, aqui também, né? Porque para essa mãe, como ela tem 2 filhos, associados a ela, nós temos esses 2 elementos. Então, esse elemento, ele tem o quê? Ele tem 2 imagens. Então, essa relação, ela não caracteriza uma função. Então, não é uma função. Bom, vejamos agora a relação 2. A relação 2 é exatamente o contrário. Ele associa a cada criança a sua mãe. Então, nós temos aqui o conjunto das crianças, A1, A2, A3, B1, B2 e C1. Então, está aqui o conjunto das crianças. Então, a gente quer relacionar esse conjunto ao conjunto das mães, que a gente definiu como sendo A, B e C. Então, se eu quero associar a cada criança sua mãe, então o A1 está relacionado com A, assim como o A2 com A e o A3 com A também. Então, a mãe dessa criança é a mãe dessa criança é A e a mãe dessa criança é A. A B1, a gente tem associado B, assim como a B2. E a C1, a gente tem associado C. Então, repare que essa relação, ela é uma função. Por que essa relação é uma função? Porque a cada elemento do nosso domínio, que no caso está sendo o conjunto das crianças, eu tenho associado a cada um desses elementos um único elemento do contradomínio. Ah, mas esse elemento do contradomínio, ele é a imagem de mais de um elemento do domínio. Não importa. Não importa. Isso não descaracteriza ser função. O que descaracteriza ser uma função é um elemento do domínio ter mais de uma imagem, que foi o que aconteceu na relação 1. Um elemento do contradomínio ser imagem de mais de um elemento do domínio, não há o menor problema. Então, isso aqui respeita perfeitamente a definição de função. A cada elemento do domínio, nós temos associados o quê? Um único elemento do contradomínio. Então, essa daqui é a função. Correto? Bom, e vejamos agora a relação 3. A relação 3 é de cada criança com seu irmão. Então, a gente tem aqui a criança A1, A2, A3, B1, B2 e C1. A gente quer associar esse conjunto ao ele mesmo. Então, A1, A2, A3, B1, B2 e C1. Então, está aqui. Bom, então se eu quero associar cada criança ao seu irmão, então nós temos o quê? Esse A1, ele está associado a quem? A A2 e A3. O A2 está associado a A1 e A3. O A3 está associado a A1 e A2. Assim como B1 está associado a B2 e B2 está associado a B1. Repare que, como C1 é filho único, ele não tem nenhum elemento associado a ele. Então, repare que essa relação, ela o quê? Ela não é uma função. Por 2 motivos. Primeiro, esses elementos do domínio, esses aqui, A1, A2 e A3, eles possuem 2 imagens. Então, da mesma maneira que aqui, esse não pode ser função por isso. Mas, além disso, nós temos um elemento do domínio
que não tem imagem. Então, basta nós termos um único elemento do domínio, não tendo imagem, para também não se caracterizar uma função. Então, repare que, das nossas 3 relações, a única que é a função é a relação 2. Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje.